Oi, gente, estamos aqui para a nossa última aula de história, né? Então, a gente vai resgatar alguns pontos que foram vistos durante as nossas aulas. A minha primeira proposta é trazer para vocês os elementos que a história estuda, como ela estuda, o que é história, né? E por que estudar história, e por que é tão importante estudar história. O primeiro passo é a gente entender que a história ela está ligada ao tempo passado, ao tempo presente e ao tempo futuro, o que não é comum as pessoas entenderem assim. Como que as pessoas geralmente compreendem a história? E talvez até alguns de vocês. É que a história está só ligada ao passado. E aí é comum, quando a gente pergunta o que é história, as pessoas falarem: ah, é algo do passado, é o estudo do passado, é o estudo de coisas antigas, né? Ou então relacionar aos museus, por exemplo. A história também é isso, mas ela é muito mais do que isso. Ela também é a compreensão desse presente e o pensamento desse futuro. Mas como, Sibeli? Aos poucos a gente vai compreendendo, certo? Então, o primeiro passo, eu trouxe para vocês informações de como se constitui o conhecimento, como se constrói o conhecimento histórico. O conhecimento histórico, que eu quero dizer em primeira mão, é que ele é um conhecimento científico. Então, ele é baseado em estudos, análise, interpretações, pesquisa. Então, por isso que, para as pessoas conhecer o modo como as pessoas vivem, que é a sociedade, né, e se relacionam em épocas diferentes, os historiadores pesquisam e contam com muitos registros que são consideradas fontes históricas. E, Sibeli, o que é essas fontes históricas? As fontes históricas, a gente tem vários tipos. Elas podem ser fontes orais, documentos, vestígios arqueológicos, pinturas pictóricas, várias. Então, eu trouxe algumas para a gente ver, né? Selecionei entre elas. E essas fontes, elas também passaram por um processo que a gente chama de processo histórico, porque nem sempre todas elas foram aceitas, né? De início, só as fontes textuais escritas eram aceitas como fontes históricas, porque houve um tempo que a história era compreendida como a verdade absoluta, o que atualmente a gente vai ver ao longo dessa aula que não é verdade. A história pode ter interpretações e perspectivas diferentes. Então, documentos escritos como cartas de certidões de nascimentos, cartas, testamentos, podem ser fontes históricas, assim como documentos não escritos, como as pinturas, vestimentas, entre outros, né, elementos. Vídeos, fotos, áudios, resquícios de objetos históricos, quadros, imagens, fonte oral, que é aquela fonte, aqueles fatos passados e perpassados, né, em conversas, em diálogos, e que perpetuaram até hoje. Aqui para vocês verem as fontes, o que são fontes históricas. Então, vamos definir o que são essas fontes históricas. São documentos, quando eu digo aqui documentos, englobando não só o papel, né? A gente pode englobar como documento pinturas, vestimentas, tudo que pode trazer vestígios do passado. O que é vestígio, Sibeli? Os vestígios são resquícios, são possibilidades de interpretação do que aconteceu naquele momento. E falando de fontes históricas, eu trouxe dois tipos de fontes bastante explorados aí pelos historiadores, arqueólogos, né? Uma representação, as representações pictóricas, que são as pinturas rupestres, e a outra são os vestígios. No caso desse vestígio que vocês estão visualizando na imagem, é de um enterramento humano, com características da tradição tupi-guarani. Ele foi resgatado por uma equipe de arqueologia na capital baiana. Então, faço uma outra pergunta para vocês. Qual a história do Brasil e do mundo? Qual é a história que vocês conhecem? Será que é realmente a história do Brasil e a história do mundo? Então vamos tentar entender. Historiadores, o que são eles? Os historiadores usam métodos científicos ensinados e desenvolvidos em universidades e centros de pesquisa para interpretar, analisar e escrever o que se passou na história,
Então, resgatando aquela informação que eu dei para vocês, o conhecimento trago pelos historiadores para a nossa historiografia brasileira e a historiografia, a história do mundo, é um conhecimento científico. Então, significa que eles realizaram estudos, né, e pesquisas para trazer todas essas informações. Nenhuma ciência é neutra, ou seja, sempre existe um motivo ou uma intenção para relatar os fatos de uma maneira ou de outra. Muito se lutou pela neutralidade dos estudos nas áreas dos estudos das ciências humanas. Porém, até mesmo quando a gente seleciona o que vai ser estudado, já estamos partindo de algo pessoal. Por isso, a neutralidade absoluta, ela não é possível. No entanto, o historiador, ele deve buscar se isentar de valores quando ele faz um estudo de um fato histórico. Quando, por exemplo, ele não pode comparar de maneira alguma uma sociedade com a outra, um tempo com o outro, né? Ou um espaço com o outro. As histórias, elas não são iguais. Então, a história dos Estados Unidos não é a mesma história do Brasil, não é a mesma história da África. A gente tem histórias diferentes, características diferentes, e somos povos diferentes. E dentro do nosso próprio país, que é o Brasil, a gente tem, por exemplo, pelas regiões Nordeste e Sul, histórias que divergem muito, né? O processo de colonização ocorreu de uma maneira diferente, o fim da escravidão ocorreu de uma maneira diferente. Então, a nossa história, ela não é uma história única, de modo que é a mesma história para todos, né? No que eu falo única, uma história para todos. Ela é única porque cada sujeito tem a sua história, né? Então, se eu comparar a minha história com a história do vizinho, ela vai ser diferente. Então, a história do Brasil, a história dos países, elas divergem. No entanto, a gente tem a história universal, que é a história do mundo, que dentro dessa história a gente tem essas diferenças, mas de modo geral a gente conseguiu, nossos historiadores, delinear a história do mundo. Não significa que não iremos ter diferenças em desenvolvimentos e características. Sabemos que temos culturas únicas, valores, crença, religião, né, lazeres diferentes. E isso muda de acordo até mesmo com as condições climáticas de cada região, né? Os questionamentos que a história faz quando analisa os documentos, bem como a interpretação que ela dá aos dados, permite que o historiador seja interpretada, a história seja interpretada de diferentes modos. Como eu falei para vocês, a história também traz um processo de interpretação das fontes. Então, dentro da própria história, a gente tem perspectivas diferentes, ideias, né, diferentes. E essas ideias, elas se dão porque a gente pode ter várias interpretações. Lembra que eu falei lá atrás que se lutou muito antes a história era vista como uma verdade absoluta? Então, os historiadores, eles tinham a obrigação de trazer a verdade, que essa verdade absoluta é uma verdade imutável, que não poderia ser mudada. Atualmente, a história e os historiadores, eles querem que seja provado. Se a história ela tiver diferente, se tiver outras descobertas e trouxer uma outra verdade, os historiadores desejam sim que essa história ela mude, né? Ela seja mutável. Então, a gente não trabalha mais na perspectiva que a história é uma verdade absoluta, né? Prova disso é como a gente compreendia o mundo, e hoje a gente compreende de uma outra forma. Acreditou-se que a Terra era plana, e hoje a gente sabe que não. Então, esses conhecimentos, através das tecnologias, através dos investimentos em pesquisa e estudos, eles podem sim mudar e ser substituídos. Então, depois de tudo isso que a gente viu, é importante concretizar o que é história. De acordo com o historiador Mark Bloch, a história é a ciência dos homens no tempo. Então, compreender que a história nos proporciona conhecer as relações humanas, né, ao longo do tempo e também do espaço,
e assim conhecer o passado, compreender o presente e pensar no futuro. Então, analisar esse passado nos remete muitas compreensões de como a sociedade se estruturou no modelo atual, como que o nosso modelo capitalista, por que o nosso modelo hoje é capitalista, se um dia já foi feudalista, né? Se antigamente nem existia comércio. Então, são todos de origem em um processo que a gente chama de histórico, né? E aí tem as suas raízes lá no passado. Então, é muito importante. Por que que a gente hoje participa de uma política, né? O nosso sistema político ele é democrático. Será que sempre foi assim? Como a gente chegou hoje na nossa democracia? Mas, gente, quem foram os primeiros presidentes? Quais as mudanças que a gente teve? Como a sociedade passada vivia, a sociedade antiga? Como era no período medieval? Como era na história antiga? Né? Então, todos esses elementos, todas essas indagações, elas nos remetem a essa importância da gente compreender o passado para compreender o presente e assim estudar a história, né? Porque como o Augusto Conte falou, é preciso, assim como ele se referiu à ciência, a gente pode compreender a nós mesmos através da nossa história, entender o porquê da nossa sociedade atualmente é assim, entender o que permaneceu e o que mudou. Um outro ponto importante é a gente entender a história na nossa vida, entender que essa história geral, ela está intimamente ligada com a nossa história individual. Por exemplo, em algum momento da história acontece uma crise econômica e impede as empresas brasileiras de exportarem e venderem seus produtos. Com isso, elas perdem dinheiro e demitem os trabalhadores ou não conseguem ou não contratam mais ninguém, que estão em crise. Então, essa crise do desemprego foi gerada pela crise econômica. Esse é apenas um exemplo, né? Então, as questões mais gerais, elas interferem diariamente na nossa vida. Após a gente compreender o que é história e fazer esse processo de reflexão sobre a sua importância, a importância de se estudar a história, agora a gente vai entender um pouquinho sobre a história do nosso país, a história do Brasil. Para a gente compreender a história do território que hoje chamamos de Brasil, o nosso país, é preciso a gente analisar dois elementos: o desenvolvimento histórico e a formação da sociedade brasileira. Com isso, pessoal, é de suma importância que a gente compreenda o que foram as grandes navegações, né? Pois elas foram um marco histórico muito importante que contribuiu aí com a colonização do continente americano. Então, as grandes navegações foi a exploração e a navegação do Oceano Atlântico entre o século XV e o século XVI. Nesse contexto, os europeus buscavam novos caminhos marítimos, né, para alcançar a Ásia, assim como as novas terras que até então eles desconheciam, como foi o exemplo do continente americano e o território que hoje a gente denomina Brasil. Assim, é importante a gente compreender algumas características de todo esse processo de exploração do Oceano Atlântico. Primeiro é que Portugal foi pioneiro, e aí depois outros países, né, acompanhou Portugal nessa exploração do Oceano Atlântico, isso no século XVI. Tudo isso levou uma série de descobrimentos por parte dos europeus, resultou na chegada do, dos europeus ao continente americano em 1500, o que trouxe o início da colonização da América. Então, muita gente vem se falando desse pioneirismo português. E como foi isso, Sibeli? Como eu tinha mencionado já, Portugal foi pioneiro no século XV e aí século XVI alguns outros países europeus o acompanharam. Esses países foram, por exemplo, Espanha e França, que se lançaram à navegação e exploração do Oceano Atlântico, né? Então, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas que tornavam possível seu papel como pioneiro. A gente vai descrever um pouquinho mais lá na frente essas condições, né, para tentar compreendê-las melhor. Então, gente, tudo isso trouxe a abertura de novas rotas e o surgimento de novas possibilidades do comércio. Lembrando que as grandes navegações estavam voltadas para essas questões comerciais. E nesse contexto aí
de novos acordos comerciais, alguns bloqueios econômicos, Portugal necessitava da abertura dessas rotas, assim como das matérias-primas e das riquezas desses territórios, né. Então, diante desse contexto de estabilidade que Portugal se encontrava, ele queria também um poder político e econômico, né, essa estabilidade. Então, assim, para os portugueses também todo esse processo culminou em grandes conquistas, né, o aumento de poder político e econômico e também essa chegada, né, culminou na chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, que é o nosso, né, aí vai ser o nosso objeto de estudo para as próximas aulas, né, que é a colonização do Brasil, que se iniciou esse período pré-colonial, que a gente vai entender por quê, em 1500. Agora a gente vai ver alguns fatores, né, que explicam esse pioneirismo de Portugal. Primeiro, a monarquia consolidada, um território unificado, interesse da sociedade na expansão do comércio, investimento estrangeiro no comércio, uma posição geográfica favorável, investimento no desenvolvimento do conhecimento náutico. Então, assim, a gente vai ver que Portugal aprendeu muito com os povos, com as civilizações antigas, como os árabes, né, na utilização de ferramentas e sobre as grandes navegações mesmo. Então, assim, sobre o mar, sobre o desbravamento do mar. E aí ele se apropriou de tudo isso e os ajudou aí nessa questão do pioneirismo na exploração do Oceano Atlântico. Então, gente, no século XV, Portugal era uma nação politicamente estável. Com isso, tinha melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica. Em comparação às nações vizinhas, como a Espanha, a França e a Inglaterra, que ainda estavam procurando a instabilidade política. Então, isso favoreceu muito em relação aí aos desbravamentos do Oceano Atlântico. Um outro ponto é que o território português ele já estava consolidado desde o século XIII, quando a região de Algarve foi reconquistada dos mouros, enquanto os vizinhos espanhóis, por exemplo, né, ainda estavam tentando garantir essa unificação territorial no final do século XV. Então, há algum tempo, Portugal já estava com seu território unificado. Isso é uma outra característica que tem grande importância aí para que ele pudesse investir na exploração do Oceano Atlântico. Tratando aí da relevância comercial, é importante destacar, né, que os portugueses tinham forte influência dos mouros no período que eles estavam dominando a Península Ibérica. E, por fim, a questão que Lisboa estava recebendo grandes investimentos dos comerciantes, pois havia, né, o objetivo em transformar Lisboa em um grande centro comercial. Então, daí a gente já tem a questão dos investimentos voltados aí para Lisboa. Tratando da questão geográfica, Portugal estava posicionado, gente, mais ao oeste de qualquer outra nação europeia, né? E além disso, o país europeu mais próximo da costa oeste do continente africano era Portugal. Isso fazia de Portugal o ponto de partida para qualquer expedição que buscava nova rota. Então, daí a gente já tinha aí um privilégio muito grande, né? O que contribuía muito para que Portugal ele saísse na frente nessas expedições. Outro fator importante que a gente não pode esquecer de discutir é o imaginário, né? Então, assim, os europeus eles tinham, nessa época das grandes navegações, eles tinham vários imaginários se construíram em torno dessas navegações, dessa exploração do Oceano Atlântico, né? Então eles tiveram de enfrentar muitos perigos nos mares, mas nada era tão assustador quanto o medo do desconhecido. Então esse novo mundo, essas novas terras também eram assustadoras para eles. Lembrando que eles acreditavam que a Terra era plana, né? E acreditavam ainda que existiam monstros, que existiam peixes enormes, sereias, várias imaginários em torno desse mar, em torno desse oceano Atlântico. Então, a colonização do Brasil iniciou em 1500, com a chegada dos portugueses no nosso território.
Embora as ações efetivas da colonização só tenham se desenvolvido na década de 1530. Ah, professor, o que é essa colonização efetiva? A colonização efetiva foi, como a gente viu na aula passada, que de início o território que hoje chamamos de Brasil não foi atrativo, né? Porque os portugueses, os europeus, de um modo geral, estavam concentrados na economia das especiarias. Então, de modo inicial, o Brasil não teve atratividade econômica. Lembra que eles estavam tentando fazer expansão dos territórios e expansão das rotas comerciais? Então, de início, o Brasil não teve essa atratividade. Porém, a partir de 1530, com o pau-brasil, o Brasil passa a ser um território desejado. Então, começa a se estabelecer ações para apropriação dessa terra, desse território e controle. Isso vai ocorrer através das capitanias hereditárias, que a gente vai ver mais na frente, que foi de suma importância e a contribuição a quais ela teve. A colonização portuguesa aconteceu até o ano de 1822, quando conquistamos nossa independência. Dentro da historiografia, alguns historiadores vão apontar que o ano final foi 1815. Então, a gente tem aí duas perspectivas, mas é importante que a gente compreenda aí, a gente pode fixar até o ano de 1822. A colonização do Brasil contou com três grandes ciclos econômicos: o pau-brasil, o do açúcar e o do ouro. Então, é importante a gente entender que a gente teve esses ciclos, mas que diante desses ciclos também acontecia atividades econômicas de forma secundárias. No entanto, quem estava dominando a economia desses ciclos eram, por exemplo, no ciclo do pau-brasil, o pau-brasil, no do açúcar, o açúcar. Então, por isso que a gente vai denominar esses três ciclos, né? Mas acontecia atividades econômicas de forma secundária. A mão de obra majoritária foi a dos escravizados indígenas e africanos, aonde os indígenas foram obtidos por meio dos bandeirantes e os africanos trazidos, né, pelo tráfico negreiro. Vale lembrar também das más condições que esses escravos eram tragos e tratados, pois eles não eram considerados como humanos, mas sim como objetos que serviam para a mão de obra. A colonização também ficou marcada por inúmeras revoltas. Então, é importante estabelecer que esse processo de colonização não ocorreu de forma pacífica. Houveram as revoltas, até porque já havia povos aqui, e aí os europeus chegaram com sua cultura, no caso os portugueses, com sua cultura, com o seu modo de pensar, com seus ideais, com a sua religião, né, que era a religião católica, e aí quiseram, né, impor todas essas suas características para esses povos. E aí isso gerou vários conflitos. Lembrando também que eles foram os escravos explorados, assim como seus territórios, né? E os seus direitos foram castrados, ou seja, desconsiderados. Eles não eram nem considerados humanos. Cronologicamente, considera-se que a colonização do Brasil foi iniciada em 1500, quando a expedição de Pedro Alves Cabral avistou o Monte Cabral. A expedição chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500 e foi consequência das grandes navegações, a exploração oceânicas realizadas por Portugal ao longo do século XV. Então, como a gente já havia visto também, a chegada ao continente americano e, consequentemente, ao território que hoje chamamos de Brasil foi por consequência das grandes navegações, que era a exploração oceânica, né? As explorações do Oceano Atlântico, em busca de novos territórios e de novas rotas comerciais, tendo em vista aquele contexto, né, de negociação, de alguns bloqueios, então, assim, era uma caçada para ver quem conseguia chegar mais rápido a determinados territórios, quem conseguia chegar mais
em territórios novos, porque significava a extração de riqueza, né, e a apropriação daquele território e de tudo que havia lá. A expedição de Cabral tinha dupla missão quando partiu de Lisboa em março: verificar as possibilidades portuguesas na América e comercializar nas Índias, que é a questão das especiarias, e na América são os territórios novos. Nas terras brasileiras, os portugueses permaneceram até o dia 2 de maio, quando partiram na direção das Índias. Então, eles chegaram ao território, né, o território Brasil, que hoje a gente chama de Brasil, e aí depois eles foram em busca das Índias. Os maiores detalhes desse acontecimento foram relatados pelo escrivão da expedição, Pero Alves Caminha, né? E aí, nesse relato, é possível constatar essa questão deles não terem de início, assim que chegaram em 1500, encontrado atratividade econômica, ou seja, encontrado algo para explorar no Brasil, né? Mas de maneira inicial, eles vão ali explorar o pau-brasil. Por quê, professora? Porque o foco era em direção às Índias, por conta das especiarias, que era o que estava dando lucratividade naquele momento. Então, podemos nos perguntar o que aconteceu entre 1500 a 1535 no território que hoje chamamos de Brasil. Então, o Brasil, durante esse período, ocupou uma posição secundária para a coroa portuguesa, porque nesse momento a prioridade da coroa portuguesa era manter o comércio de especiarias, era o que estava faturando no momento. Esse momento é conhecido, então, como período pré-colonial. Então, os portugueses ainda não tinham estabelecido ações de colonização consistente no Brasil, o que a gente vai chamar de colonização efetiva, né, que vai acontecer no período colonial. Como eu já mencionei, a questão do povoamento, a exploração, os ciclos, né, econômicos. A presença portuguesa neste período no Brasil consistia em explorar o pau-brasil. O que era o pau-brasil? Uma árvore nativa que tinha valor para os portugueses por conta da extração dos corantes, né? E aí esses corantes dava para atingir tecido, entre outras coisas. A principal mão de obra nesse tipo de exploração foram os índios, ou seja, a mão de obra para a extração do pau-brasil, durante esse processo do período pré-colonial, foram os índios. E como acontecia a exploração dos povos indígenas? Como os povos eles conheciam, né, aquele território muito bem, pois eles já estavam lá, eles os portugueses, eles mobilizavam os índios por meio do escambo, ou seja, por meio da troca. Então, os índios forneciam o serviço de localizar, extrair e carregar aquela madeira, enquanto os portugueses davam em troca objetos, né, como machados, objetos muito simples, que inclusive eram utilizados para esse serviço que eles prestavam. Então, a partir de 1530, essa atividade ela perdeu o fôlego, assim como o comércio de especiaria, e os portugueses decidiram, né, eh, estabelecer medidas para efetivar a colonização. Então, com o declínio das especiarias, do comércio de especiarias, os portugueses decidem investir nesse comércio do pau-brasil. Então, se inicia, né, uma colonização mais efetiva no território que hoje conhecemos por Brasil, justamente por agora esse seu ciclo econômico, o ciclo do pau-brasil. Então, as capitanias hereditárias foram a primeira grande medida tomada pelos portugueses para sistematizar a colonização da América Portuguesa. Então, o objetivo era dividir esse território, né, para explorar, organizar e controlar, né, o domínio da coroa portuguesa. Essa medida ela funcionava basicamente como uma terceirização das obrigações, aonde esses terceiros eles mesmos investiam no desenvolvimento das capitanias.
As capitanias elas foram criadas em 1534 por ordem do rei Dom João III, né? Os portugueses decidiram dividir o território brasileiro em 15 faixas de terra, sendo cada uma responsabilidade do capitão donatário, né? Então, o responsável chamava capitão donatário, a autoridade máxima dessa capitania. Os direitos e deveres dos donatários constavam em documentos chamados carta de doação e carta foral, né? Então, essas obrigações estavam todas documentadas, legalizadas. Então, esses capitão donatários, eles eram responsáveis por investir fundos no desenvolvimento das suas capitanias. Então, qual era o papel dos donatários? Eles tinham a obrigação de desenvolver as suas capitanias, além de defendê-lo dos indígenas e dos estrangeiros, né? Os franceses, por exemplo, era uma das grandes ameaças dos portugueses, porque no século XVI era comum que eles invadissem as terras, né, em domínio dos portugueses. Era ali uma disputa, lembra? Por território, por rotas comerciais. Então, eles estavam disputando o território. Então, era preciso, necessário assegurar esse território. E os franceses, inclusive, eles tinham boas relações com os indígenas, né, que eram inimigos dos portugueses, porque estavam ali suas terras sendo exploradas, sendo tomadas. Aqui no Brasil, os donatários, eles recebiam o que a gente chama de sesmarias, que é um lote de terra para estar lá, né? Após uma década desse sistema, os portugueses, eles identificaram que eles não estavam prosperando como eles esperavam, né? E só duas capitanias tiveram resultados significativos, que foi São Vicente e Pernambuco. Dois fatores contribuíram bastante para o fracasso dessas capitanias, que foi a falta de recursos e a inexperiência administrativa desses donatários. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, a partir de 1548, Portugal decidiu centralizar a administração da colônia. E para isso, né, foi criado por Dom João III o governo geral, um marco histórico no período, né? Então, continuaram existindo algumas capitanias no Brasil, mas outras foram retomadas pela coroa, como a capitania da Bahia de Todos os Santos. Ainda assim, né, os donatários agora deveriam responder a uma autoridade central, nomeada por Portugal. Então, Portugal ali centraliza o poder. Essa nova autoridade ficou conhecida como governador-geral, e o primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. O governador-geral contava também, né, com um grupo de burocratas que o auxiliava na administração da colônia. Então, aí a gente tem a centralização do poder. Algumas capitanias ainda sobrevivem, mas agora elas respondem a esse governo central, geral, né, nomeada por Portugal. Falando da economia colonial, tradicionalmente os historiadores esquematizam essa economia em três grandes ciclos, que já tocamos anteriormente. É o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, né? Feita a observação que também já foi mencionada, dizer que a colonização ela ficou marcada por esses três grandes ciclos, mas não significa que não houve nenhuma outra atividade econômica no Brasil. Pelo contrário, né, esses três ciclos eles corresponderam às principais atividades econômicas durante o período da colonização. No entanto, a América Portuguesa ela tinha uma grande variedade de atividades econômicas, onde era praticada a pecuária, a agricultura, principalmente na nossa região, no território que hoje é o nosso Ceará, né, o nosso estado, sobretudo voltado para a subsistência, e havia também outros itens produzidos para exportação, como o fumo. Falando da economia colonial, tradicionalmente os historiadores esquematizam essa economia em três grandes ciclos, que já tocamos anteriormente. É o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, né? Feita a observação que também já foi mencionada,
é dizer que a colonização ela ficou marcada por esses 3 grandes ciclos, mas não significa que não houve nenhuma outra atividade econômica no Brasil. Pelo contrário, né, esses 3 ciclos eles corresponderam às principais atividades econômicas durante o período da colonização. No entanto, a América Portuguesa ela tinha uma grande variedade de atividades econômicas, aonde era praticada a pecuária, a agricultura, principalmente na nossa região, no território que hoje é o nosso Ceará, né, o nosso estado, sobretudo voltado para a subsistência, e havia também outros itens produzidos para exportação, como o fumo. Já se tratando aí do ciclo do açúcar, este, né, foi um produto muito importante produzido no Brasil durante o século XVI e durante todo o século XVII. Até onde se sabe, a intenção dos portugueses de instalar engenho no Brasil para produzir açúcar remonta ao ano de 1516, mas só em 1535 é que foram instalados os primeiros engenhos no Brasil, na capitania de Pernambuco. E aí a gente tem algumas imagens, né, que registram, trazem para a gente a ideia, né, a experimentação desse momento, né, desses momentos, como era aí essas vivências, como era feito todo esse trabalho nesse engenho. Então a gente tem 2 imagens aí, do Facilitando História e o outro do site Politize, né, e nos remetem a esse momento, na qual vocês também podem estar aí, se vocês colocarem no Google, né, vocês vão encontrar muitas imagens retratando aí esses momentos, imagens, pinturas, uma série de registros. O terceiro grande ciclo econômico durante a colonização foi o do ouro, né, onde quantidades expressivas de ouro foram encontradas em Minas Gerais em 1695, aonde foi encontradas as primeiras pedras de diamante também em 1730. O ouro, né, ele atraiu milhares de pessoas ao Brasil e transformou Minas Gerais no grande centro da América Portuguesa. Houve também quantias expressivas de ouro em Goiás e Mato Grosso. Então, os portugueses regulavam a extração do ouro por meio dos impostos, como o quinto, que era um dos impostos, né, um dos principais impostos. Aqui a gente tem uma imagem, né, da representatividade desse ciclo, aonde vocês podem aí visualizar a extração, um pouco de como era realizada a extração do ouro aí no território, na colônia, né? Logo, a colonização do Brasil foi um empreendimento em que Portugal explorou os recursos que aqui existiam, né, nesse território, além das vidas humanas, né, que forneceram aí toda a base, toda a mão de obra. A principal mão de obra utilizada pelos portugueses durante a colonização foi a dos escravizados indígenas e africanos. Estimavam-se que a escravidão tenha sido implantada no Brasil na década de 1530, que foi o início aí, o marco da colonização efetiva. Isso aconteceu, portanto, quando os portugueses decidiram pela ocupação, né, o povoamento desse território e exploração aí mais sistematizada da América Portuguesa. O primeiro grupo escravizado no Brasil foram os indígenas, principalmente porque estavam disponíveis em grande quantidade para que os portugueses pudessem escravizá-los, e eles conheciam já todo esse território e eram possuíam as técnicas, né? E a gente viu lá, por exemplo, de extração do pau-brasil. Então, o que é importante a gente sintetizar? Primeiro, que a escravidão ela foi uma instituição violenta que colocava seres humanos em condições cruéis, que inclusive não eram considerados seres humanos, né? Eram meros produtos, como se fossem máquinas de produção, aonde milhões de indígenas e africanos morreram,
né, e sofreram violência por parte dos portugueses durante esses 3 séculos da colonização, aonde a escravidão indígena ela foi proibida pelo Marquês de Pombal só em 1757, e a escravidão dos africanos e dos seus descendentes só acabou em 1888, ou seja, mais de 66 anos depois da conquista da nossa independência. Os índios, eles foram a principal mão de obra escrava até meados do século 17, como a gente viu. E por que foi até o século 17? Porque a partir daí eles começaram a ser substituídos pelos africanos, né? Então, o número de africanos superou o número de indígenas. Uma série de questões contribuiu para a substituição dessa mão de obra indígena pela africana. Os historiadores, uma parte dos historiadores argumenta que a redução da população indígena e as questões biológicas, né, também contribuíram para que os africanos eles se tornassem mais importantes, né? Então se acredita que os africanos eles tinham mais resistência aí a todas essas crueldades, esse sofrimento, essas condições que eles eram colocados, eles eram impostos.